António Costa Pinto, um investigador e professor de ciência política que vemos com frequência nos programas de televisão comentando a situação política nacional e internacional e que é um homem que conhece profundamente a realidade política em Portugal e de outros países, escreveu para esta coleção de ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos um livro que se lê com prazer, que tem cerca de 80 páginas e se chama O Regresso das Ditaduras e nos chama a atenção para uma realidade que todos estamos a viver com grande preocupação, vendo o populismo avançar e afirmar-se em países como a Itália, com Matteo Salvini, ou em França, ou com Santiago Abascal em Espanha, mesmo aqui ao lado. É um livro sobre o regresso das ditaduras, sobre aquilo que as caracteriza e que abre caminho para que elas tentem chegar ao poder e se instalem no poder, cerceando as liberdades e ameaçando o convívio pacífico dos povos e das nações numa Europa que se transforma e que nos deixa cercados de interrogações e de dúvidas. Uma outra leitura, com a chancela da Vogais, é um livro que se lê com entusiasmo, chama-se Breve História do Mundo em 50 Lugares. É um livro escrito por um homem que tem escrito sobre as grandes transformações que se têm dado no mundo e que têm a ver com a geoestratégia. Ele é autor de livros como, por exemplo, A História da Europa para Pessoas com Pressa, editado pela Presença de 2019, e ele conta a história de personagens e de figuras centrais da história da humanidade a partir das cidades a que estiveram ligados e que são cidades do mundo que eles transformaram e que fizeram com que o mundo fosse também transformado por essa realidade, e nós podemos contar em boa parte da história do mundo a partir destas cidades e destas personagens. Um livro que se lê com paixão, que nos transmite uma informação útil e muito presente, que vale a pena ler e descobrir. Um livro muito bem escrito, muito bem organizado, muito bem pensado, muito bem imaginado, com uma estratégia narrativa que nos fascina e quem quiser contar histórias destas deve ter este livro como referência, este e outros, porque aqui esta história do mundo em 50 lugares ajuda-nos a perceber melhor o mundo e os homens. E esta história é contada em grande parte também através de uma realidade que é a religião, por isso chama a atenção com a chancela da Jacarandá para um livro que se chama Religião em 30 Segundos e que explica como as 50 crenças religiosas mais fascinantes e cada uma explicada em meio minuto nos ajudam a perceber de que forma é que o mundo se transformou e ao longo dos séculos e milénios a religião foi muito mais do que um fator de aproximação e diálogo, foi um fator de confronto, de ruptura, de zanga e de confronto destrutivo que originou milhões de mortes e, portanto, rupturas profundas e alarmantes na história da humanidade. Portanto, quem quiser saber mais sobre religião, Religião em 30 Segundos, com a chancela de Jacarandá, editado por Russell R. Manning, um livro que vale a pena ter e ler. Destaque também para um livro que se lê com a chancela de Dom Quixote de uma forma apaixonante. É um livro que se chama Lamento de uma América em Ruínas. É um livro com as memórias de uma família e sociedade em crise, que também deu origem a um filme que a Netflix tem vindo a difundir com êxito. O autor é J.D. Vance. É um homem que foi numa América que declinou social e economicamente. Foi o primeiro de várias gerações que chegou à universidade, estudou na universidade, aprendeu, descobriu o mundo nessa universidade e viu, sobretudo, uma realidade que transmite de uma forma exemplarmente narrativa para este livro, que é o declínio não só da sociedade em que viveu, aquilo que o cercou, que o rodeou e que ele foi testemunhando, e o empobrecimento dessa sociedade, uma América que também aprendeu a ser pobre, e portanto o que temos neste livro é a narrativa do outro lado do sonho americano, o sonho americano que não é só feito de Cadillacs e de outras riquezas que povoam o cotidiano, mas é feito de sofrimento e de perda. Ele, o J.D. Vance, o autor desta obra, é um jovem bem-sucedido que se diplomou em Direito pela prestigiada Universidade de Yale
e foi um dos casos raros de ascensão social saídos da comunidade operária branca do chamado cinturão da ferrugem, entre aspas. Mas é um livro que é um testemunho humano e sociológico profundo sobre esta América de hoje, em que os pobres são muito pobres, em que a comunidade destes pobres é disfuncional e leva a rupturas e confrontos, que pela via do populismo e das promessas não realizadas leva muita gente a aliar-se aos demagogos, que são estruturalmente ditadores e que deixam também a América à beira de rupturas profundas, que muitas vezes, como aconteceu com o Capitólio, com o assalto ao Capitólio, deixam o país à beira de uma verdadeira guerra civil. Um livro para ler e meditar. O último destaque vai para um livro com a chancela da Planeta, de Alan Ladd, Um Longo Caminho para Casa, baseia-se em factos reais, envolve o período da Segunda Guerra Mundial, a partir de 1940. Os aviões alemães vão escurecendo os céus que cobrem a Grã-Bretanha e, portanto, um jovem piloto americano decide ingressar na Royal Air Force e a sua missão leva-o, uma missão secreta, para uma operação que consistia na largada de pombos-correios na França, ocupada pelos nazis, de forma a transmitir informações cruciais sobre o movimento das tropas alemãs. É um livro de criatividade e resistência que nos mostra até que ponto é que os animais, neste caso os pombos-correios, foram fundamentais na libertação e na resistência do povo da Grã-Bretanha à ameaça do cerco e da invasão nazi, que não se concretizou, sobretudo graças ao êxito da Royal Air Force na Batalha de Inglaterra, que também obrigou os alemães a seguirem outros rumos na Europa, semeando sangue, morte e terror, um pouco por todo lado, o que custou ao mundo 60 milhões de mortes. Foi esse o preço que o mundo pagou por esta guerra completamente destrutiva, que deixou as portas abertas para os outros terrores que ainda hoje nos cercam e amedrontam.